Hoje, 18 de março de 2021, completa 150 anos do início de um dos episódios mais importantes da história do movimento operário internacional, a Comuna de Paris. Bom, nesse dia que relembramos os 150 anos da Comuna de Paris, a proposta nossa não é discutir a Comuna em si, não é relembrar os episódios históricos e o debate político em torno da Comuna de Paris e de todos os personagens e projetos envolvidos nisso. Isso já foi feito em alguns vídeos anteriores, alguns vídeos passados, que você pode achar aqui no meu próprio canal, só pesquisando lá sobre a Comuna de Paris ou os 150 anos da Comuna de Paris. Mas hoje, a proposta de comemoração desses 150 anos é debater um pouco algumas sugestões de leituras, apresentar livros e trabalhos em torno desta temática, a Comuna de Paris. Então, esse vídeo tem como uma proposta ser bem curto, apresentar por cima essas leituras e tentar instigá-los a buscar esses livros, né? Esses trabalhos, essas obras que no qual vocês podem conhecer um pouco mais sobre a Comuna de Paris. Bom, a primeira sugestão de leitura que eu gostaria de fazer para vocês é uma leitura bem simples, bem curtinha, de um livro do Horácio Gonzalez, intitulado A Comuna de Paris, Os Assaltantes do Céu. Esse livro é daquela coleção Tudo é História, da editora Brasiliense. É aquele livrinho curtinho, pequenininho de bolso, né? Aquele pocket, lançado em 1982, com o objetivo de introduzir o leitor à própria história da Comuna de Paris. Ele mescla um pouco o debate histórico, trazendo alguns fatos importantes, todo o processo histórico, procura explicar esse processo histórico de constituição e surgimento da Comuna de Paris, como que ela foi derrotada pelas forças reacionárias de Versalhes e, principalmente, faz um debate político em torno dos personagens, dos sujeitos sociais, dos atores políticos envolvidos nesse episódio histórico. Esse livro é ótimo para fazer uma introdução em torno dessa temática. Então, é uma sugestão. Então, a primeira sugestão de leitura é A Comuna de Paris, Os Assaltantes do Céu, né, do Horácio Gonzalez. Bom, a segunda sugestão de leitura que gostaria de apresentar para vocês é, na verdade, uma coletânea de artigos publicados há 10 anos atrás. É o livro 140 anos da Comuna de Paris, organizado pelo professor Milton Pinheiro, da Universidade Estadual da Bahia. Na verdade, esses artigos aqui, eles foram produzidos no âmbito de um evento comemorativo dos 140 anos da Comuna, realizados na UNEB em conjunto com o CEMARX, né? O Centro de Estudos Marx e Lenin da própria universidade. Esse evento contou com a participação de vários historiadores, autores, sociólogos, pessoas que estudaram e pesquisaram a Comuna de Paris e escreveram seus artigos sobre os mais diferentes aspectos: análise histórica, análise sociológica, análise política, e trazendo algumas temáticas interessantes, como, por exemplo, a organização política dos trabalhadores da época, a participação da AIT, da Associação Internacional dos Trabalhadores, nesse evento, na Comuna de Paris, entre outros assuntos importantes. E aqui trazem autores famosos, conhecidos no mundo acadêmico, que faz um debate histórico e político bastante interessante. Então essa aqui é mais uma leitura que eu sugiro para vocês, os 140 anos da Comuna de Paris, livro organizado pelo professor Milton Pinheiro e lançado pelo CEMARC, junto com a UNEB, pela editora Outras Expressões. Então essa é a segunda sugestão de leitura para entender a Comuna de Paris. A terceira sugestão de leitura já é um clássico. Todo mundo que estuda o materialismo histórico dialético e as contribuições das obras marxistas e marxianas conhece esse livro, que é o livro Guerra Civil na França, escrito por Karl Marx. Esse livro ele não é uma análise sobre uma perspectiva histórica,
Por quê? Porque o Marx escreveu esse livro, que na verdade é uma coletânea de artigos que foram escritos no calor do momento. Em outras palavras, não foi uma pesquisa histórica, porque na verdade, para Marx, quando ele escreveu, não era um episódio histórico, era um episódio que estava acontecendo naquele momento. É um livro denso, é um livro político, de análise política, feita no âmbito da Associação Internacional dos Trabalhadores, também conhecida como a Primeira Internacional, e este livro aqui reúne esses artigos que foram sendo escritos ao longo daquele processo histórico, antes próprio da Comune de Paris, no momento que estava ocorrendo a Guerra Franco-Prussiana entre a França e os Estados alemães, que culminaria na formação do Império Alemão, da unificação alemã no ano seguinte, em 1871, mas também tem artigos que analisam a Comune de Paris em si, analisa programa, analisa qual deve ser o posicionamento da Internacional dos Trabalhadores nesse episódio, como deve ser a atuação, faz análise crítica, faz uns apontamentos críticos do que aconteceu e também os resultados e os legados da Comune de Paris logo após ela ter sido derrotado pelas forças reacionárias de Thiers. Então esse livro aqui é bastante interessante para mergulhar no universo do debate político que estava ocorrendo no momento que a Comune de Paris estava acontecendo. Então essa aqui é a nossa terceira sugestão de leitura, é um pouco mais densa, né? Em comparação às duas primeiras leituras, mas sugiro que se você já tiver um prévio conhecimento sobre a Comune de Paris ou se já fez as leituras nas outras duas indicações, vale a pena muito vocês lerem essa obra do Karl Marx, uma obra que é considerada clássica entre as obras do Marx no século XIX. Bom, a terceira sugestão de leitura, ela não estava em outros vídeos. Eu tinha me esquecido dela, mas eu acho ela muito importante no contexto de uma análise histórica, que é o livro A Comuna de Paris, do autor John Merriman. O John Merriman, ele procura fazer uma pesquisa, trazer uma leitura a partir de referenciais teóricos da história e principalmente procura fazer um levantamento histórico desse episódio. Tanto que ele, entre as obras que eu indiquei, ele é o menos político, vamos dizer assim, o que menos debate politicamente. Lógico que o debate político ele está inserido no entendimento do que foi a Comune de Paris, mas a pegada desse livro, que inclusive é o mais denso entre todas as indicações, é um resgate histórico desse episódio que vai durar 2 meses, né? Vai de 18 de março de 1871 até 26 de maio de 1871. Então esse livro aqui, ele procura resgatar vários episódios, acontecimentos, procura entender os motivos para o início da Comune de Paris, a própria Guerra Franco-Prussiana, que começa um ano antes, as disputas políticas, as contradições da própria Comuna e as operações militares do Exército de Versalhes e a tentativa de resistência por parte dos comunardes frente à repressão, à sangrenta, brutal repressão, que vai acontecer principalmente em maio, na última semana conhecida como a Semana Sangrenta, no qual levou à morte 30 mil comunardes, né? 30 mil comunardes, pessoas foram massacradas, assassinadas pelas forças de Thiers, também conhecido como o Exército de Versalhes, que reprimiu violentamente a primeira experiência de poder popular da história da humanidade dentro da perspectiva do movimento operário. Então esse livro é muito bom, faz uma denúncia longa, uma longa descrição do que foi o massacre, né? Ele denuncia por meio de evidências históricas, por meio de documentos, e de relatos também, como foi o massacre da Semana Sangrenta, em maio de 1871, contra os comunardes, mas também é um livro muito rico em mapas, fazendo a descrição da cidade de Paris, dos bairros, dos distritos, e também com bastante imagens interessantes tiradas durante a Comune de Paris, né? Lembrando que a fotografia estava crescendo muito nesse período. A primeira fase
da tecnologia fotográfica estava se desenvolvendo muito naquele período. Então, foi um evento histórico que foi bastante fotografado, não com os recursos que a gente vai ver posteriormente, como a foto instantânea, mas ainda muitas fotos posadas. Mas esse livro traz bastante contribuições em relação a isso. Eu tenho um outro livro que não é específico da Comuna de Paris, mas é um livro que em um dos seus capítulos trata desse episódio, que é o livro Revoluções, organizado pelo Michel Louvi. Está lá na estante, eu não trouxe aqui para poder mostrar para vocês, mas é um livro que procura fazer uma análise fotográfica de vários episódios, de várias revoluções desde o século XIX. E um desses capítulos faz referência à Comuna de Paris. Esse livro ele traz uma riqueza fotográfica gigantesca que eu não tinha visto em outras obras. Então, o livro Revoluções, organizado pelo professor Michel Louvi, vale a pena de ser conferido. Desculpa eu não estar mostrando a capa para vocês agora. E porque eu lembrei agora, né? E por último, eu gostaria de apresentar para vocês que na verdade não é um livro, mas é uma HQ, uma história em quadrinhos de banda desenhada, chamado O Grito do Povo. Um excelente quadrinho lançado em 2001, se eu não me engano em 2001, com uma riqueza de detalhes gigantesca. É uma verdadeira aula sobre a Comuna de Paris. Ele, na verdade, conta uma história fictícia de vingança, de busca por justiça, mas ao mesmo tempo uma busca de vingança, mas tem como pano de fundo a própria Comuna de Paris. Só que a riqueza de detalhes na apresentação de episódios internos, na apresentação de personagens, de sujeitos históricos, participantes desse episódio é muito grande. Que tanto que essa HQ não é de uma ficção baseada, tendo como pano de fundo a Comuna de Paris. O HQ acaba sendo a própria HQ da Comuna de Paris. Esse esse quadrinho desenhado e roteirizado pelo Tardy e pelo Vautrin. Essa HQ, ela tem 2 volumes, né? O Grito do Povo, Os Canhões, de 18 de março, e o Grito do Povo, O Testemunho das Ruínas. É uma obra que foi lançada, volto a dizer, por volta de 2001, quando teve os 130 anos da Comuna de Paris. Não sei se a edição em português ela ainda está disponível, ainda tem para venda novo nas livrarias brasileiras. Acredito que no stand virtual pode achar muito desses volumes, dessas edições que foram publicadas há 20 anos atrás. Bom, essas foram algumas sugestões de leitura para vocês conhecerem um pouco mais sobre a Comuna de Paris. Se vocês quiserem assistir e entender um pouco mais o que foi esse episódio histórico, eu sugiro que vocês assistam aqui no mesmo canal 2 vídeos interessantes sobre a Comuna. Um primeiro vídeo mais curto que apresenta alguns dados mais rápidos, né, em relação a esse episódio. E o segundo vídeo é um vídeo que foi, na verdade, uma live feita ao vivo de quase 2 horas, né? 2 horas eu falando sobre a Comuna de Paris. Esse vídeo com um pouco mais de detalhes. Mas o mais importante é a gente relembrar esse importante acontecimento, esse importante marco da história do movimento operário internacional, que hoje, 18 de março de 2021, completa 150 anos.